Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Baldacil. Eu estou refazendo o vídeo de ontem, que algumas informações eu não passei assim do jeito que deveriam ser, e eu tô assim, esses dias eu realmente não tô legal. Hoje eu acordei com mais uma dor estranha, cada dia uma dor nova, mas enfim. Astar Sheran ou Astar Sheran? Eu prefiro Astar. Um ser das orbes superiores, o comandante em chefe da frota estelar. No fim da década de 70, começo da década de 80, ele se tornou famoso, oba-oba, modinha. Então todas as fraternidades queriam dizer que ele era um dos seus. Em vários centros espíritas do país, médios que psicografavam mensagens dele. Só que chegou um ponto que a maioria deu para perceber que não era, porque as mensagens dele são muito características. O jeito que ele fala, que ele se refere, que ele... são coisas demais, assim, muito características. Então, e uma coisa muito importante, assim, dizem que ele é pleiadiano, outros dizem que ele veio de Andrômeda ou arturiano. Não, nenhuma coisa nem outra. É um irmão de uma orbe superior. Ele é uma energia sutil, assim como os anjos. Essa questão do comandante em chefe é porque ele faz parte das orbes superiores que tentam salvar o nosso planeta, que tentam plantar sementes para que nós cuidemos do nosso planeta. E eles só se manifestam para quem eles acham que realmente tem, que aquela semente ali vai germinar. Enfim, na década de 70 aconteceu um fato assim muito estranho, que o pessoal de um grupo espírita de Salvador, na Bahia, recebia mensagens dele, psicografava e começaram a escrever um livro juntando todas essas mensagens. Ao mesmo tempo, na Alemanha, tinha um grupo que não conhecia ninguém aqui do Brasil e estava fazendo a mesma coisa. Tanto que o livro que o trouxe assim ao conhecimento do povo brasileiro tinham as psicografias da Alemanha primeiro e as do Brasil depois. E você dizia, uau, é a mesma coisa. Partindo para o Alienígenas do Passado, que eu assisti a série inteira, e que ali tem gente muito séria. Nick Pope é um deles. Eles não só falam assim da ufologia científica, mas também desse lado mais esotérico. E um episódio que eu vi uma vez e eu achei assim extremamente interessante foi... Uma coisa são as pirâmides, né, gente? No tempo que ninguém tinha contato com ninguém, tinha pirâmide em tudo quanto lugar, todas alinhadas com o cinturão de Órion, apontando para alguma coisa que seria a estrela mais brilhante de Órion. E assim vai. Quer dizer, se isso não é um recado, eu não digo mais nada, né? E a preocupação desses seres, lembrando da data limite do Chico Xavier, que dizia exatamente que quando o homem pisou na Lua, a humanidade tinha um prazo de 50 anos para evoluir, para se emendar, para se humanizar. É lógico que essa mensagem foi toda virada do avesso,
virou um oba-oba, uma modinha, então todo mundo achava assim que quando chegar a data limite, nós vamos evoluir, nós vamos passar para a quinta dimensão. Nós seremos seres evoluídos da era de Aquário. Não, gente. Na data limite, realmente, se plantou a semente de tudo que nós estamos vivendo agora, porque nós não levamos a sério. Aí você fala assim, mas por que ele se manifesta para uns e não para outros? Talvez esses para quem ele se manifeste vão levar adiante a mensagem e vão tocar em algum ponto alguém que vai entender. As primeiras vezes que eu ouvi foi entre 1970 e 1975. Não era sempre, era assim 2, 3 vezes por ano. Geralmente numa noite de lua cheia que eu ficava na janelona da cozinha do casarão velho que eu morava, prestando atenção na lua e na forma que os raios da lua caíam nas árvores do quintal. Quando eu ia nós mudamos de casa e ele avisou que ele não ia mais aparecer. Eu sei que todo mundo da minha família viu, a minha mãe dizia, eu chamava de moço anjo. A primeira coisa que ele falou assim para mim, não há por que ter medo. E eu era a criança mais assustada, mais apavorosa, mais medrosa, mais cagona da face da terra. E eu não tinha medo dele. Só que a minha avó e as minhas tias entraram em pânico porque depois que elas viram, a casa foi defumada, queimaram palma benta, acenderam vela exorcizada, chamaram o padre, a mãe de santo, a benzedeira, o guru, tudo. E eu acabei, ainda na infância, indo parar num psiquiatra em Sorocaba, porque eu continuei insistindo no que eu ouvia. Então vocês pensem como é que foram aqueles anos. E ele, quando nós íamos mudar de casa, ele falou que ele não ia se manifestar em forma física para o meu próprio bem, para não criar problemas. Só que então eu passei a sonhar com ele. E nesse sonho sempre tinha algumas mensagens. Aí teve uma época que eu fiquei assim, avessa, irritada, não queria nem ouvir falar. Ele sumiu. Mais de uns anos pra cá, eu o encontro em sonhos, porque eu sou aquela pessoa que quando dorme eu vou trabalhar no plano espiritual. Então às vezes eu acordo mais cansada do que eu dormi. E é claro que a ufologia científica não acredita na ufologia esotérica. E eles, a frota, o comando Astar ou Astar, eles não aparecem em naves. Eles até podem dizer que as naves estão em volta do nosso planeta, mas não são visíveis. Não são visíveis porque eles são energia sutil. Então não tem matéria. O professor Laércio Fonseca, que dá palestras excelentes sobre o assunto, e no canal Pleiadianos tem várias palestras dele no canal do Ariel Espíndola, ele mesmo diz que quando Sherran se manifestou para um grupo de pessoas e disseram que aquele espírito sempre aparecia com formas diferentes, ele puxou o que seria a pele e foi visto muita luz. Por isso aquela coisa dele não olhar diretamente nos olhos quando ele aparece em forma física. Ele olha meio assim de lado, porque os olhos dele são pura luz, ele é pura luz. Bom, falando uma linguagem que todo mundo entende, seria algo como um anjo. E também voltando aos alienígenas do passado, um episódio eles mostram que deuses
desde lá do Japão até as Américas, tudo, nos povos antigos, tinham deuses com nomes semelhantes, sendo que ainda não era nem a era da navegação e ninguém se conhecia. Assim como o caso das pirâmides. E que até hoje os humanos evoluídos, inteligentes, não têm certeza sobre o que são as pirâmides e qual o propósito que elas foram construídas, né? Então falta muito para a gente evoluir. Sim. Agora tem uma corrente que fala que há 5 anos a Astaxerrã não se comunica com médios, com sensitivos na Terra. Talvez não com os que ele se comunicava antes. Mas aí aparece aquele ego, aquela coisa. Não, porque não, porque não. Gente, o sol nasce para todo mundo, né? E às vezes, no momento que nós estamos vivendo, eles encontrem um canal mais favorável. O fato é que já me perguntaram por que ele apareceu para você, por que ele mandou mensagem para você. E nem todas as mensagens que ele me passa são para serem passadas adiante. Desde o ano passado foi uma. Está aqui no canal. A Bíblia não diz que Deus escolhe os mais tortos e mais imperfeitos? Você quer uma pessoa, um ser humano que foi mais atrapalhado, mais imperfeito do que o Raulzito, Raul Seixas? E presta atenção nas letras dele. Guitarra. Tente outra vez. E Raulzito acho que era meio profético porque ele escreveu o dia em que a Terra parou, né? E assim vai. A mensagem nas letras que ele escreveu junto com Paulo Coelho. Tem, mas ele mexeu com magia negra. Gente, usar a lei da atração para atrair o bofe que você quer, aquele que não te quer, é uma magia negra. Fazer uma amarração para trazer a pessoa amada para o seu lado, para você passar o resto da vida do lado de um zumbi, isso é magia negra. Querer o que não é seu e ficar focado naquilo é magia negra. É aquilo que eu falo, você pode conjurar até com um terço ou uma Bíblia na mão. Enfim, o comando em chefe Astaxerrã, ele não é um ser físico, material. Ele é um espírito, um ser espiritual das orbes superiores e junto com todos que se reuniram naquele dia em que o homem chegou à Lua e que Chico recebeu a mensagem, eles queriam a integridade, a salvação do nosso planeta. Eles queriam que nós fôssemos pessoas melhores. E uma coisa que uma vez ele falou para mim, que ele acha assim engraçado, os humanos cristãos esperando a volta de Jesus, ou como ele diz, o Lord Sananda, se ele sempre esteve entre nós desde o princípio. E que ele foi enviado em forma humana para que nós fôssemos capazes de aceitá-lo e entendê-lo. Assim como tem raças alienígenas entre nós, benevolentes ou não. Mas o que mais me preocupa nisso tudo são alguns canais aqui do YouTube que passam mensagens assim como se você fosse semente das estrelas, guerreiro da luz. E passam umas mensagens assim. Eles até disseminam as teorias do QAnon, dizendo que Donaldo é o salvador do mundo, o ser benevolente. Ok. Holy mo. Então é isso.
Tem muita coisa para falar sobre ele, eu poderia ficar falando horas. Por que ele apareceu para mim? Por que ele se comunica comigo? Eu não sei. Talvez ele ache que eu tenho alguma qualidade que eu não enxerguei ainda. E eu cheguei numa fase da minha vida, sabe, gente, que eu não me importo mais que digam que eu sou louca, que eu sou lunática. Eu sou lunática mesmo. Quando tem uma lua cheia, eu sento e fico olhando assim. Sensacional. Então é isso. 2 vídeos de hoje, refiz o de ontem. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, não se esqueça de curtir, comentar. Se você é novo por aqui, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações. Veja se você continua inscrito, porque às vezes o YouTube desinscreve. E compartilhe. Me ajuda a fazer o canal crescer. Um dia eu monetizo. Até!